Se você não tem transtorno de ansiedade social, por que essa dificuldade de se comunicar com as pessoas? Por que que você treme tanto quando você está em situações sociais que na maioria das vezes você não conhece todo mundo? Por que esse medo de estar diante de uma pessoa que tem uma hierarquia maior do que você? Dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de pedir informação, você treme, você tem vontade de correr o tempo todo, você está o tempo todo em alerta. Por que que você desvia tanto o olhar? Por que você não consegue falar olhando nos olhos se você não tem transtorno de ansiedade social? Porque esses pensamentos latentes o tempo todo estão falando para você que as pessoas estão te observando. Você fica analisando o seu comportamento o tempo todo. E quando você está em uma conversa, o medo do silêncio entre uma conversa e outra. Sem falar quando você está em uma situação que você precisa iniciar a conversa. Você fica pensando em vários cenários, o que eu vou falar, como eu vou falar, e depois que tudo isso passa, você chega em casa, você fica revisitando a situação. Como que foi, o que você falou, se você falou errado, se as pessoas estão pensando em como você se comportou, se você não tem transtorno de ansiedade social, por que essa dificuldade toda? Por que esse medo constante de estar diante das pessoas? Por que você se desvia tanto de situações sociais? Por que que você foge tanto, na verdade, né? Por que que você deixa de ir em lugares porque você acha que você vai estar sendo observada, analisada? Esse medo ele é constante. Já que você não tem transtorno de ansiedade social, o que será que está acontecendo com você? O que pode ser esses sintomas? O que pode ser esses comportamentos? Será que você tem uma resposta para isso? Você já pensou em fazer terapia para entender melhor essa dificuldade, esse medo, esses sintomas quando você está em situações sociais, quando você precisa conversar com alguém, quando você precisa perguntar algo para alguém, quando você está em um ambiente em que você não conhece todas as pessoas, esse medo constante presente na sua vida, essa vontade de correr o tempo todo, de fugir o tempo todo, só que você não aguenta mais fugir e correr. Você já pensou em começar terapia para entender esse comportamento, avaliar esses sintomas e mudar essa situação?